Se tem uma coisa que eu entendi ao longo da minha vida, é que se você quiser mudar, basta você querer de verdade. Ponto. Chega de procrastinar, chega de arrumar desculpa, chega de culpar as outras pessoas pelos seus problemas, chega de achar que tudo só dá errado com você, que tudo de ruim só acontece com você. Eu tô falando assim, como se eu estivesse falando com você aí do outro lado, mas é a maneira que eu levei a minha vida durante muitos e muitos anos. No vídeo anterior eu falei que eu tenho 31 anos e que no decorrer dessa minha jornada, eu demorei muito tempo pra começar a me mexer e realmente começar a conquistar as minhas coisas. Chega de procrastinação. Galera, não tem como você conseguir nada na vida, nem que seja uma bala, se você não fazer acontecer. No começo desse ano, eu já tinha muitos projetos na minha cabeça, muitas coisas no papel que eu não conseguia de maneira nenhuma tirar do papel. Gente, simplesmente assim, eu tinha o começo, meio, fim, eu sabia o quanto eu tinha que gastar com o projeto X, eu sabia o quanto eu tinha que me esforçar para fazer acontecer e simplesmente eu não me mexia, eu não fazia nada. Não, amanhã eu começo. Não, segunda-feira eu começo. Pera, as crianças vão pra escola tal dia? Nesse tempinho que eu tiver, eu começo. Então eu sempre fui jogando as coisas pra depois, e nada saía do papel. Simplesmente eu comecei a entender que eu só não conquistava nada na minha vida porque a minha maior inimiga, na verdade, era eu. Mas então, realmente foi assim um choque de realidade, porque parece que é uma coisa muito óbvia, né? A gente sempre pensa que as coisas de fora atrapalham, as coisas de fora que brecam a gente, mas a realidade é que nós mesmos somos os nossos maiores inimigos. A nossa mente sabota muito a gente, muito mesmo. Então, eu comecei, né, a trabalhar de casa há uns 2 anos atrás, mais ou menos, e montei uma doceria. Isso pra mim foi uma grande conquista, porque eu tava parada há muito tempo, tava grávida da minha segunda filha, minha filha nasceu e eu tava me vendo perdida, porque não tinha como eu voltar a trabalhar, não tinha ninguém pra cuidar dos meus filhos, decidi que iria trabalhar de casa. Trabalhei por um tempo, assim, me encontrei, achei um outro lado meu, sabe, muito, como eu posso dizer, que eu não conhecia esse outro lado meu, sabe, de fazer, de aprender, de me encantar realmente com os doces, e foi muito gostoso. Mas deixei de lado, porque voltei pro CLT, né, tenho pouco tempo hoje em dia para conseguir conciliar um negócio próprio com um trabalho de carteira assinada, mas isso é uma coisa que mais pra frente, se caso eu consiga, eu vou dar continuidade. Mas enfim, esse é um ponto da minha vida pessoal que eu quero compartilhar com você, de que se você quiser fazer acontecer, faça, levante, tire do papel e faça acontecer. Chega de procrastinação. Chega de viver a vida que outras pessoas querem que você viva. Eu, desde a minha infância, sempre vivi a vida que me foi moldada a viver. Eu lembro de momentos da minha infância de que eu não podia responder, eu não podia entrar em conversa de adulto, eu não podia dar a minha opinião, até que chegou uma fase da minha vida que eu já não me sentia mais com personalidade e eu não entendia isso. Entrei na fase adulta, muitas coisas acontecendo e eu simplesmente me sentia perdida, como se eu vivesse constantemente no automático, sabe? Aquela coisa de acordar, escovar o dente, sair para trabalhar, fazer o que tem que fazer, voltar para casa, tomar banho, dormir e amanhã tudo se repetiria de novo. Então essa foi uma das coisas que eu comecei a compreender, que eu quero mais que isso. Eu não quero só isso, eu quero conquistar as coisas, eu quero aprender uma outra língua, eu quero viajar ao mundo, eu quero conhecer o Brasil, enfim, eu nunca saí daqui, eu nunca saí do estado. Então, com 31 anos, eu decidi que esse ano vai ser o ano de mudança. 2025 na minha vida vai ser o ano que eu vou alcançar outros caminhos, vou alcançar outras coisas na minha vida que eu sempre quis e eu nunca me mexi para que eu fizesse acontecer. Assim, sabe?
Eu vejo por mim, não sei se você também sente isso, mas eu vejo por mim que muito a gente pensa no coletivo, sabe? Muitos dos nossos planos a gente inclui sempre uma mãe, um pai, um marido, uma irmã, um filho. E não que isso não seja bom, isso é muito legal pensar no coletivo, porque realmente a gente vive em sociedade, a gente vive com a nossa família, a gente vive com os nossos companheiros, enfim. Mas é muito importante a gente focar no nosso. O que você quer para sua vida no hoje? Você quer ler um livro? Você tem uma meta de tantos livros no mês? Faça acontecer. Ah, mas eu não tenho dinheiro agora. Gente, o que mais tem é e-book na internet, sabe? O que mais tem é conteúdo para você se valorizar, aprender, cultivar, entende? Como eu posso explicar, não é a palavra certa, mas realmente é o aprendizado, é aquilo que ninguém vai conseguir tirar de você, sabe? Não é só o material. Então, quando eu falei o exemplo de aprender uma língua diferente, eu já tentei várias e várias vezes, gente. Eu já baixei tantos aplicativos que vocês não têm noção. E assim, fiz um mês, fiz 3 semanas e nunca dei continuidade. Por quê? Aí você me pergunta, por que não deu, Patrícia, continuidade? Nem eu sei. Então, são essas pequenas grandes coisas que eu venho mudando desde o começo do ano, porque esse ano de 2025 eu vou fazer diferente. Ainda erro, ainda dou uma tropeçada no meio do caminho, mas o importante é a gente querer. O importante é a gente ter dentro do nosso coração, da nossa cabeça, que eu vou conseguir, um passo de cada vez. E se você acha que realmente você não consegue, que você é incapaz de conquistar aquilo que você mais deseja, não, 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 não. Você consegue sim. Sabe por que eu digo isso? Porque eu sou a pessoa, hoje em dia, a pessoa mais entusiasmada para fazer as coisas que eu já conheci na minha vida. Por muito tempo, quando eu era bem mais nova, eu era uma pessoa que realmente vivia no automático, eu era desanimada e não tinha esperança para quase nada na vida. Mas eu decidi que não, essa não é a vida que eu quero, esse não é o tipo de pessoa que eu quero conviver, porque a gente vive com a gente mesmo. Não é só as outras pessoas que a gente vai conseguir selecionar, né? Quem a gente quer perto ou quem a gente quer longe. A gente tem que ser uma pessoa boa para nós mesmos, uma boa companhia sozinhos. E é isso que eu quero para mim agora. Eu quero evoluir, eu quero conseguir aprender, me desenvolver, evoluir realmente como ser humano e fazer tudo aquilo que as travas da minha cabeça que me bloqueiam, o medo, a vergonha que me bloqueiam. Só de estar aqui gravando um vídeo, falando com um celular, pra mim isso vocês não têm noção. Eu procrastinei demais pra começar e eu tô tão animada, sabe? E realmente eu não estou focando somente no retorno que o YouTube pode me dar, que esses vídeos podem me dar. Óbvio que eu sei a capacidade que a internet tem. É óbvio que eu já sonhei várias e várias vezes, já fiz vários cursos, tentei trabalhar com marketing digital, mas nunca foi o meu 100%. E é isso que eu venho buscando constantemente. O meu 100%, meus 200%, 300% se for possível. E eu espero que você aí do outro lado também se identifique e que consiga entender que cada um tem um tempo de conquista, cada um tem um tempo de aprendizado. No meu trabalho recente, eu tô até com o meu uniforme, gente, eu tenho 20 minutos pra estar gravando esse vídeo. No horário do meu almoço eu tô gravando, antes de eu entrar no trabalho eu tô gravando. Eu tô realmente empolgada em compartilhar um pouco da minha vida aqui com vocês. E no meu trabalho, voltar a conviver com outras pessoas que não são da minha família, que não são do meu convívio diário, tá sendo uma experiência bem interessante, porque hoje eu me sinto muito mais solta, muito mais aberta, muito mais simpática mesmo, sabe? Receptiva com outras pessoas do que 2, 3 anos atrás. Eu sempre fui uma pessoa muito fechada, sempre fui uma pessoa armada com os outros, sabe? Até em relação em amizade, sempre foi muito difícil pra conseguir me conectar com outras pessoas, nesse sentido realmente forte, sabe? Essa ligação de amizade, de conversar, de falar sobre os meus problemas, sobre coisas profundas da minha vida. Mas eu tô conseguindo me libertar disso, sabe? É uma experiência que realmente não é só pelo dinheiro, né? Que a gente trabalha por conta do dinheiro, isso é óbvio. Mas tá sendo uma experiência muito gostosa, porque lá na minha loja também, eu trabalho numa loja de cosméticos, aqui na minha cidade. Tá sendo uma experiência que tá me ajudando até aqui,
com os meus vídeos, sabe? Porque também gravo pra lá, também consigo interagir com outras pessoas, consigo me soltar mais e realmente mostrar quem eu sou. Não só a casca, não só a armadura, sabe? E é muito legal. Eu espero que você consiga também se soltar, consiga também ver o potencial que você tem, não só nos outros, porque a gente tem esse costume, né? De apoiar as pessoas, de achar que sempre o outro é melhor, que a grama do vizinho é sempre mais verde. E não. Às vezes a grama do vizinho é sintética e de tanto você reparar na do lado, você não tá cuidando da sua. Então vamos começar a se valorizar, vamos ficar de pé realmente, cabeça erguida e correr atrás do que a gente tanto quer na vida. Porque a vida passa tão rápido, gente. A gente não sabe nem se o amanhã vai chegar. E a gente pensa tanto no que os outros vão falar, no que os outros vão pensar da gente. Fazendo ou não fazendo, não vai mudar nada. Essa é a grande verdade. Ninguém liga pra ninguém. Tá todo mundo ferrado no mesmo barco igual. Alguns disfarçam melhor do que outros e é isso. E quando eu coloquei isso na minha cabeça, eu entendi que o hoje é agora. A ansiedade não tem vez na minha vida, os problemas não têm vez na minha vida. Eu tento amenizar, eu tento resolver, e o que eu não consigo resolver, o que não tá ao meu alcance, eu solto e coloco na mão de Deus. Porque a gente sofre muito com problemas que, na grande maioria das vezes, 90% das vezes, não são nossos. Não são problemas nossos, não estão no nosso alcance conseguir resolver. Então, melhore desse lado aí também. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Fique à vontade para comentar, para interagir comigo. Eu sou super receptiva para poder conversar com vocês aí desse lado. Quero conhecer mais a galera aqui dessa plataforma. Quero entender como funciona e espero poder ajudar você e você também me ajudar desse lado. Até a próxima!